A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Eu quero te convidar nesse momento para meditarmos na palavra do Senhor, nas 7 bem-aventuranças de Apocalipse. Quero te convidar para olhar para a palavra de Deus como palavra de Deus nesse momento e acompanhar comigo um raciocínio tirado das bem-aventuranças. Nós vamos às bem-aventuranças de Jesus, citadas ali em Mateus, e novamente aparecem as bem-aventuranças em Apocalipse. O que são bem-aventuranças? São estados de bem-estar, de serenidade, de completude da vida, de ápice, daquilo para o que a vida foi feita. É bem verdade que nós não conseguimos entender essas bem-aventuranças quando nós estamos passando por dificuldades. Mas a bem-aventurança está em Deus te ter como bem-aventurado. Então a primeira bem-aventurança está em Apocalipse 1:3, onde está escrito: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Ler, ouvir e guardar. Guardar é pôr por prática. E a palavra diz que o tempo está próximo. A promessa nesse versículo é: o tempo está próximo. Ou seja, Deus está cumprindo o seu propósito, está selando a história, o tempo está próximo. Quando ele chegar ao final, estarão bem-aventurados aqueles que guardaram a palavra. Eles não só leram e ouviram, mas guardaram, puseram por prática. Também no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, está escrito: bem-aventurados que agora morrem no Senhor. Não é nada aprazível a ideia de morrer, mas aqui está dizendo que é uma classe de pessoas que morrem aqui na terra, mas eles estão no Senhor. E a promessa para eles é: descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguirão. Descansa do seu trabalho, porque o trabalho ele passou a ser penoso na terra. Mesmo o trabalho no Evangelho é trabalho, ele acaba sendo penoso por causa do pecado. Mas o que está feito, está feito. E as obras não nos salvam, mas as obras nos acompanham quando nós chegamos diante do Senhor e somos como salvos. Então, bem-aventurados que agora morrem no Senhor, porque eles descansaram dos seus trabalhos e as suas obras os seguirão. Também, em Apocalipse 16:15 está escrito: os aventurados, os que vigiam e guardam as suas vestes. Vigiar e guardar as suas vestes. As vestes têm a ver com quem eu sou. As vestes dizem sobre mim. O fato de eu vestir uma roupa e agir de outro jeito, eu estou deliberadamente mentindo, mas normalmente a roupa diz sobre mim. E ele fala bem claro essa ligação do que eu sou, do modo como eu vejo o templo do Espírito, que é o meu corpo, o modo como eu me apresento e guardo. Isso está inteiramente ligado a guardar a palavra de Deus. A palavra diz: eis que venho como ladrão. Então ele está dizendo assim: eis que venho como ladrão. E diz o seguinte: para não andar nu e não se veja a sua vergonha. O que é vergonha? Aqui está no sentido literal e também figurado, né? Porque você está vestido, mas o Senhor vê além da veste. Ele vai dizer para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Está dizendo o seguinte: você não é o que você diz ser. Então, se nós temos por nome ser cristãos, se a nossa veste é afirmar que nós somos cristãos, sejamos mesmo, porque naquele dia não vai dar tempo de se tornar cristão. Se eu falei, eu vou vir como ladrão, e o ladrão ele pega os despreparados, tá? Então é preciso estar de prontidão para encontrar-se com o Senhor. Apocalipse 19:9 também nos diz: bem-aventurados que estão sendo chamados, que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Qual a promessa? Essas são as verdadeiras palavras de Deus, porque haverá duas ceias.
no Apocalipse. Essa que está citada é as ceias das bodas do Cordeiro, onde o Senhor vai estar com os salvos. E também tem a ceia, a grande ceia que vai ser servida com a carne dos reis, dos exércitos da terra, de todos os grandes da terra que vão lutar contra o Senhor e seu Cristo. Eles serão derrotados e o Senhor vai chamar as aves de rapina para vir, vem a ceia do grande Deus. E eles vão então participar da ceia do grande Deus, que será uma ceia bem complicada, porque vai ser a carne dos exércitos que lutaram contra o Senhor. Mas aqui diz, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, onde o Senhor mesmo terá prazer em estar com os santos, onde Ele mesmo terá prazer em participar. É chamada ceia de bodas, é chamada ceia de união para sempre. Também em Apocalipse 26 está dito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A promessa sobre esses é que não tem poder a segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. É interessante que ter parte na primeira ressurreição é você ter ressurgido, é você escutar o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5. Olha, vai haver um dia em que os mortos ouvirão a voz do Senhor, né, e vão sair, eles vão ressurgir, eles vão voltar à vida. Quem ouve a palavra do Senhor, né, e recebe aquele que Ele enviou, ele passa da morte para a vida. Então ele já ressurgiu. Não haverá, né, sobre esse a segunda morte, a morte física e a morte espiritual. A morte física pode acontecer com o santo sim. Nós já lemos aqui na segunda bem-aventurança de Apocalipse 14, 13, que é bem-aventurados que agora morrem no Senhor. Essa é a morte física, mas não é espiritual, porque esses estão com o Senhor. Deus é Deus de vivos, né? Porque para Ele todos os seus vivem. Então, veja bem, reinarão com Ele os 1000 anos, a eternidade. Tem várias definições sobre reinar os 1000 anos, mas é bem bonito isso aqui, bem aprazível, que não tem poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Então é importante que na vida eterna, a promessa do Senhor é reinar, e ter o seu povo como um sacerdócio, como reino, como reis e sacerdotes para Deus e Cristo. É interessante que você não tem que pensar numa salvação para ser um vassalo, mas você terá uma salvação para estar para sempre na presença e na total presença de Deus, o que é muito diferente do modo de pensar hoje e até de se comportar com a palavra, como quem pensa que nós não precisamos muito de nos aprofundar, porque nós não somos chamados para as profundezas de Deus, mas Deus tem chamado para um entendimento em profundidade do que Ele está fazendo em Cristo. Também nós temos em Apocalipse 22, 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, como a primeira bem-aventurança, e a promessa é: eis que cedo venho. Então, aquele que está aguardando com confiança, o Senhor pode vir a qualquer momento. Irmãos, e o fato do Senhor vir, o dia do Senhor chegar, é algo que vai ser tido como cedo, ele não tarda. Até alguns atrevidos falam que o Senhor está demorando, que Ele não vai cumprir. Mas por quê? Porque Ele ainda não chegou. Quando o Senhor chegar e falar, agora o dia do Senhor se completou, né? Porque nós já estamos vivendo o dia do Senhor, mas quando ele se completar, o grande e temível dia do Senhor, esses vão falar, mas já. Então, você observa que quando Jesus chega na província dos Gadarenos, aqueles demônios que estavam possuindo aquela pessoa, eles falam, ô Jesus, Filho do Altíssimo, você já veio, né? Ou seja, para quem vai receber a condenação, ele sempre vai falar, mas já. Ele, por enquanto, ele está duvidando que essa condenação chega, por isso que parece que está demorando. Mas aqueles que já vivem a vida eterna, porque a vida eterna está dentro de nós, aqueles que já vivem
essa promessa realizada na sua vida, só aguardando a consumação, ele já tem por certo que o Senhor está com ele, assim como ele está no Senhor. Então que a gente entenda isso: eis que cedo venho. O Senhor já vem para aqueles que o recebem por inteiro, né? Para aqueles que vivem um evangelho de verdade. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Em algumas versões está dizendo no sangue do Cordeiro, mas lavar as vestes é pela palavra de Deus. Lavar as vestes é viver a santidade requerida na palavra de Deus. E a promessa é para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a palavra de Deus nos dá aí as bem-aventuranças, a certeza da qualidade de vida que nós temos proposta em Cristo. Que você possa deixar o Senhor trabalhar na sua vida nesse propósito. Por mais que os dias estejam diferentes, estranhos, mas essas bem-aventuranças, o que é exigido, o que é notificado para viver e estar nisso, para que a vida seja uma vida de bem-aventurança, o Senhor deixa muito claro. O Senhor deixa muito claro que você tenha isso em sua mente, que não adianta nós termos um meio evangelho, uma meia santidade, uma roupa meio limpa, né? Uma veste meio limpa, uma leve aparência. O Senhor quer por completo. Tá? A bem-aventurança será completa. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer a gente consegue imaginar. Então a bem-aventurança, o estado de bem-aventurança é completo. Assim também deve ser completa a vida daquele que Deus chamou. Lembre-se, você é testemunho de Deus nessa terra. Você é testemunho da santidade de Deus nessa terra. Então, você observa que a vida nossa tem que espelhar essa glória. Então, deixe-se ser transformado todo dia de glória em glória. Não pare na roda dos escarnecedores, dos maldizentes, daqueles que duvidam da palavra de Deus. Lê, ouve, guarda. Guarda, é o propósito de Deus. Deus deu a palavra para nos guiar enquanto nós estamos nesse período de provação aqui na terra. Deus conhece os que são dele, ele não perde os que são dele, mas ele também não carrega para a glória celestial aqueles que não são. Tá? Não haverá uma bem-aventurança de sorte. Que dei sorte que na hora Deus deixou para lá e me levou. Ele promete ser muito incisivo e muito puro nas suas determinações. Ele não volta atrás, ele zela pela sua palavra, ele tem a preeminência em tudo, então ele não precisa fazer um acordo para poder preencher as vagas no céu, tá? Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu quero orar por você. Santo Deus, nesta noite, toma cada um dos teus filhos, daqueles que são selados pelo Espírito Santo em toda a terra. Senhor Deus, trabalha neles a bem-aventurança, abra o entendimento do crente que lê muito a palavra, do crente que ainda tem dificuldades nisso, mas que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, agora trabalha em nós, Senhor Deus, para receber. E que nesses tempos difíceis do século 21, nós estejamos sendo trabalhados pelo Senhor e entendendo isso no nosso ser interior, para receber tudo que o Senhor tem dado. Senhor Deus, a Tua palavra diz que ninguém conhece as profundezas do Senhor, a não ser o Espírito do Senhor. Dá-nos desse Espírito, para que nós venhamos também a ter essa intimidade em profundidade, como a palavra do Senhor diz. Que a vida dos Teus servos esteja de contínuo nas Tuas mãos,
não importa se aqui no Brasil, se num país em guerra lá no Oriente Médio, se num país fechado na Ásia ou na África para o Evangelho, não importa. Senhor Deus, toma os seus em tuas mãos, principalmente, Senhor Deus, aqueles que estão vivendo, Senhor Deus, em berço esplêndido e esquecem quantas das vezes que eles são também responsáveis pelas aflições dos santos na terra, para que a bem-aventurança seja completa, para que ninguém seja colocado fora. Com a mesma intensidade que eu clamo por alguém que está em dificuldade com as coisas da vida aqui, eu clamo também para que o Senhor abra os olhos daqueles que o Senhor tem dado, Senhor Deus, poderosas provisões, riquezas, vida sem grandes tribulações, para que eles não se fiem nisso, mas que, Senhor Deus, não abandone o que o Senhor tem dado, mas não se fie nisso, mas se fie, Senhor Deus, em ler, ouvir, guardar a Tua palavra, para que eles sejam bem-aventurados. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua casa. Releia esses textos que nós falamos, inclusive com os contextos, e preste atenção. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.